Olá, está no ar o Mangueirosamente. Tradição é tradição. Ele está no ar há 36 anos e faz o charme da cena notívaga da cidade. Estamos falando do Cosa Nostra, e é o bar mais internacional também da cidade. E como é internacional, o dono é um argentino. Vai contar essa história desse bar famosíssimo da cena noturna de Belém. Tudo bem, Beto? Tudo. Beto Dedini veio da Argentina. Como é que veio parar no meio da floresta? Por curiosidade de conhecer a floresta, em viagem de formatura. Pegamos a mochila, dois colegas, com algum colega de faculdade, e viemos conhecer o Brasil. E fomos subindo até chegar em Belém, e Belém me atrapou e nunca mais saí. É mesmo? Tem quanto tempo essa história? É o tempo da criação do bar, da existência do bar, não? Isso foi em 76. 76. 76. E para começar o Cosa Nostra, para começar essa história do Cosa Nostra, levou quanto tempo? De 76 para 86, 10 anos. 86, que é o tempo do bar, na verdade. O bar é desde 1986. Exatamente. E por que esse nome Cosa Nostra, Beto? Cosa Nostra porque sempre fui um admirador, não da atividade, mas sim digamos assim, daquele sentido de união da máfia, né? Sou filho de italianos, então conheço bem como funciona isso. E sempre gostei dessa costa com costa, né? Se proteger, né? Fazer a coisa família, né? E então o que eu pretendia era fazer um local onde as pessoas se sentissem protegidas, se sentissem cômodas. Isso nasceu uma oportunidade estando no bar do Parque. Em um momento determinado caiu uma manga em cima da mesa, aquelas mesas de ferro, né, que tinha antigamente, foi um estandalhaço. Chamado tabuleiro, que todo mundo sentava ali no meio, né? Exatamente. E caiu uma manga e vi a possibilidade, quando vi a quantidade de garrafas que tinha em cada mesa, em cima e embaixo de cada mesa, digo, aqui no Pará o negócio é vender bebida. Então me disse, naquela época, assim, com uma previsão, disse, um dia eu vou ter um bar do Parque limpo e sem rato. Sim. Assim, pensei na minha cabeça, porque passava um rato para todo quanto era lado. Sim, porque até então você me falou que você estudava economia, não é? Mas não passou nunca pela cabeça que um dia fosse dono de bar? Não, nunca passou. Nunca passou. Foi uma coisa que chegou, né? O homem propõe e Deus dispõe. E você, na verdade, veio com esse conceito do pub, né? Que é uma coisa que hoje em dia é muito comum, aliás, proliferou, é pub em qualquer esquina, não é verdade? Mas você é o verdadeiro pub, você tem o verdadeiro sentido ou espírito do pub, né? Sim, exatamente. É um pouco um pub... Em Buenos Aires tem muitos locais parecidos, é muito comum, aquele estilo... inglês misturado com francês, espanhol, aquela coisa não muito definida, mas é aquele local onde se reúnem as pessoas para conversar. A gente conhecendo Buenos Aires, a gente sente, eu consigo imaginar, tem um clima ali, não é? Clima as pessoas se do sentem... pub que na verdade, o original, né? É verdade. As pessoas que chegam no Cosa Nostra, eles comentam seguidamente que eles se sentem fora de Belém por causa do ambiente, né, que é diferente, mais um ambiente europeu, né? Então se sente mais em outro lugar. Você começou ali, né, na Benjamin, sempre, né? Porque teve o primeiro prédio, não é? Não, teve o primeiro prédio, que era do lado onde hoje tem uma lavanderia. Ficamos 8 anos. Era um prédio alugado. Depois comprei a casa do lado e aí ficou o novo Cosa Nostra, que até hoje está nesse lugar. Que você se transferiu, na verdade, mas trouxe lembranças, reminiscências do antigo, porque a gente vê lá na parede o antigo balcão, a luminária. Tivemos arquitetos que nos ajudaram em fazer, mas a única coisa que eu pedi é trazer o ambiente de um lado para o outro. Ou seja, que podiam fazer o que quisesse.
mas tinha que as pessoas entrar no novo pensando que estavam no velho. Porque era o velho que tinha dado, digamos assim, o tom, né? E todo mundo gostava. Então, dentro das possibilidades do prédio, eu queria trazer exatamente o mesmo ambiente. Sabe, foi uma, digamos assim, vários dias e várias, digamos assim, várias discussões sobre isso, né? Mas eu abri a mão de tudo menos de que as pessoas não se lembrassem do velho, porque o velho foi quem marcou, quem fez os primeiros frequentadores. O que eu percebo ali, eu sou frequentador, não precisa dizer, eu e minha tia Cândida somos frequentadores desde o início, né? Acho que desde a primeira semana a gente estava lá. Me diz uma coisa, são 36 anos de história, né, desse papo. Você deve ter muita coisa, deve ter passado por muita coisa, não? Tem muitas histórias, sim. Muitas histórias, mas como é Cosa Nostra, então muitas histórias, como bom mafioso, não posso falar. Voltando a essa coisa de ser frequentador, eu nunca vi uma confusão no Cosa Nostra. Não, confusões. Confusão que eu digo assim, briga, entendeu? Porque normalmente a gente vai num lugar muito lotado, enfim, acaba que rola uma briga. Eu nunca vi isso acontecer. Eu sempre digo o seguinte, local noturno, chamamos noturno, bar, boate, é como a pólvora. A pólvora, os três elementos da pólvora é sal, salitre, carvão e enxofre. Por separado, são inofensivos. Quando se juntam, vira pólvora. Na noite, quando se juntam bebida, mulher e música, pode estourar. Né? Pode ter problemas. Dá um TNT humano ali na história, né? Pode explodir a qualquer momento, né? Detonável. Então, eu acho que um dos segredos de manter um local sem grandes problemas é saber coordenar esses três fatores para que não virem pólvora. Né? Pois é, como é que você coordena isso? Isso aí é um segredo, não vou dizer não. É mentira. Você sempre trabalhou com uma equipe, também tem isso, eu acho que é muito importante. Ter uma equipe. Eu acho que não tem. A coordenação é uma coisa natural, né? O próprio ambiente, quando tu ofereces um local que digamos assim, as pessoas se sentem bem, dificilmente as pessoas não se afeiçoam com o local. Se tu presta atenção no Cosa Nostra, tem um monte de enfeites. Mais da metade dos enfeites são coisas que os próprios clientes trazem da sua casa para deixar no Cosa Nostra. Deixa a sua história dentro do bar. Deixa a sua história no Cosa Nostra. Então, quando tu consegues isso no local, a briga já não... A discussão é uma coisa que é de último caso. Uma coisa que, sabe, pode acontecer que a pólvora acenda, mas sempre são os próprios clientes que resolvem o problema, porque ninguém quer que a casa seja um local que não é um local pelo qual foi criado. Voltando lá nesse início, né, 36 anos atrás, comemorado agora, né, na Semana do Sírio. Em outubro. E tem a tradição da festa, né? Festa de aniversário, né? Do Coisa Nostra, que já rola há 36 anos. Todo ano ela acontece. 36 anos que rola essa festa. E aí, nesse tempo todo, você fez algum curso, já que o economista vou fazer um curso ou não? Como você disse, foi natural? Não. Eu apliquei o conhecimento de administração que conheci na faculdade. Mas nunca foi meu métier, nunca tinha trabalhado em bar. Se bem que o Cosa Nostra não é o primeiro bar que eu abro em Belém. O primeiro bar que eu abri em Belém foi o Bora Lá, que ficava na esquina da Senador Lemos com a Soares Carneiro. Hoje em dia tem uma revenda de carros. Esse foi o primeiro bar que eu abri, junto com a mãe dos meus filhos e meu cunhado, e que foi um local que era um bar de esquina, típico de Belém, que reformei todinho, coloquei móveis de mogno, etc, e foi sucesso na época. A partir daí, eu criei o meu conhecimento da administração de bar. Foi a primeira escola. E como é que é gerenciar, como é administrar um bar como Cosa Nostra? Eu sempre falo que o Cosa Nostra, aliás, um bar é uma empresa como qualquer outra. Em qualquer empresa tem cuidados básicos, que é trabalhar direito, pensar antes
no cliente, no frequentador, e fazer tudo o possível para que essa pessoa que sai de casa se sinta, de repente, em algum momento, melhor que na casa dele. Porque ninguém sai de casa para se sentir mal. Então, o cuidado com o frequentador, eu acho que é essencial. E outra coisa é o controle que toda firma, toda empresa tem que ter, e que, no caso da atividade de bar, é reforçado. Ou seja, é um controle contínuo, que é a única maneira de tu manter, digamos assim, um negócio estável é tendo muito controle. Porque perder o controle é muito fácil. Uma das características que eu vejo do Cosa Nostra, na verdade, é manter os fiéis, né? Os frequentadores fiéis. Sim. Tem pessoas que estão ali desde o início, desde a primeira semana, como eu falei, não é isso? Sim. Isso é muito importante para o bar. Não só os frequentadores, senão também os colaboradores, né? Tem colaborador de 36 anos lá dentro. Ou seja, tem toda uma escola de... A sua equipe de trabalho tem gente lá desde o início, né? Desde o início. Isso é muito importante, inclusive, no bar. Eu acho muito importante porque, em determinado momento, a pessoa pode não me conhecer, mas com certeza conhece o garçom ou conhece o barman, e se está em um momento difícil, vai lá para tomar um whisky e tem com quem conversar. Sim, claro. Entendeu? Então, isso faz parte do, digamos assim, do serviço de um pub, de um bar. É exatamente ser o refúgio em momentos difíceis ou momentos muito alegres, né? E ali você tem aquele balcão, né? Eu sempre digo também que o balcão do Cosa Nostra é o único balcão que realmente funciona, né? Como balcão, exatamente, né? Funciona como balcão. Isso é muito importante, você fala nessa comunicação ali que tem do cliente com o pessoal do atendimento. O balcão, ele é totalmente diferente da mesa. Na mesa, quando a gente senta na mesa, está alugando uma mesa, né? Ninguém mais senta na mesa a não ser convidado por quem está na mesa. O balcão, eu acho que é o local mais democrático que existe, porque a pessoa senta no balcão e não sabe quem vai sentar do lado. De repente é um chato, bêbado ou problemático. De repente é a futura esposa, ou de repente é alguém que lhe dá uma visão da mesma garrafa que estão olhando de outro ângulo e muda o conceito. Enfim, o balcão é muito especial. O que é mais difícil ali na administração de um bar como Cosa Nostra, que é um bar fervilhante sempre, não é? O mais difícil? Digamos, difícil no início é tudo, né? Sobretudo para quem chega de fora e não fala a língua direito e não conhece a idiosincrasia, a cultura, é um pouco difícil. Mas, aos poucos, eu sou um argentino que me considero Papa Chibé, porque não trocaria Belém por nenhuma outra cidade e já morei em muitas cidades no mundo. Não trocaria Belém por outra cidade. É uma cidade que me recebeu de braços abertos e eu defendo contra todo e todos, né? Com todos os seus defeitos. Uma das características do Cosa Nostra é uma grande cozinha, né? É uma carta muito elogiada. Sim. Disse o melhor cardápio, o melhor carpaccio da cidade não é? Assim dizem. A cozinha é boa, sem dúvida nenhuma. Não tem pretensões de ser um restaurante com 5 estrelas, nem muito menos. Mas eu acho que o segredo do Cosa Nostra é ser manter uma qualidade no tempo. Ou seja, o carpaccio que tu comias 36 anos atrás é exatamente o mesmo que está hoje. Não é melhor, não é pior. Se voltaste porque tu gostaste daquele, então vai ter aquele. Entendeu? Essa que é a preocupação do Cosa Nostra. É que não se perca a qualidade pela qual o frequentador volta no Cosa Nostra. E tu serves ali almoço, inclusive, né? Pouca gente sabe que tem um almoço ali, né? Tem o almoço, 11 horas a gente abre e fecha de madrugada, né? A cozinha é interrupta. Você pode almoçar
4 horas da tarde ou jantar 5 horas da manhã, que a cozinha está... Você tem um horário fixo de funcionamento assim? É de 11, não, de abertura sim. Abre 11h30 para almoço e fecha, dependendo do dia. Qual foi o horário assim, mais tarde que já o bar já fechou? Bom, em outras épocas, quando ainda se permitia manter um local aberto, Porque existe uma proibição com relação ao horário? Tem limitações. Hoje em dia Qual é tem ali? limitações. Ah, Eu me lembro que dei um bom dia e boa noite durante 2 dias seguidos a um cliente que não saiu do bar. 72 horas foi o recorde. Comendo e bebendo. comendo e bebendo e se divertindo no Coisa Nostra. Me diz uma coisa, desses todos que passaram por lá, dessa turma toda, assim, qual é o caso mais inusitado, assim, daquele cliente? Tem o chato, aquele bebum, tem aquele que cria problema, mas também tem o super animado. Tem. Não, personagens tem de todo tipo, né? Eu chamo Coisa Nostra de um supletivo de vida, porque graças ao Coisa Nostra eu aprendi a conhecer os personagens mais ilusitados. E aprendi muito com eles. Muito com eles. É uma atividade cansativa. A noite é cansativa, né? Mas te traz como resultado, te traz um aprendizado fantástico, né? Em termos de seres humanos, de conhecer, de ver diversos ângulos, sabe, da mesma coisa. Sinceramente, é uma coisa que eu agradeço a Deus. Essa parte me deu e faço assim, disso um galardão na minha vida. E Beto, também nesse tempo todo tu conheceste grandes figuras, porque são mais de 3 décadas ali, né? Todo mundo passou por ali, por aquele bar. Tem figuras famosíssimas da cidade, notívagos, célebres. Aqui na cidade todo mundo frequentou. E dificilmente... E tu consegues ver durante esse tempo todo uma renovação, gente que permanece, gente que está chegando? Olha, o Coisa Nostra sempre teve horários e dias. Como tem música variada todos os dias, então tem dias que traz determinado público e outros dias que traz outro. Quando tu falas, esse é o dia do jazz, o dia do jazz, dia do rock, e assim vai. E tem as horas, são os horários, né? Tem gente que vai só para o happy hour, tem gente que vai só depois de 1h da manhã, ou seja, tem muitas, é muito variado. E em termos de idade, é muito simpático saber que as coisas vão se renovando, né? De pai para filho, de filho de mãe para filha. Teve um caso muito original. Um tempo atrás, eu estava sentado no balcão com um coroa e numa mesa próxima tinha duas moças muito bonitas que estavam conversando, e uma delas, cada vez que eu olhava para lá, ela estava olhando para mim. E eu estava falando com ele, olhava para lá e me olhava para mim. Eu digo, mas de onde eu conheço? Ela deve me conhecer, de onde é, porque eu tenho esse problema. Muita gente me conhece, mas nem todo mundo eu consigo saber de onde, ou pelo menos não sei de quem é, né? Mas fiquei nessa dúvida se... De repente a moça se levanta e vem para onde eu estava sentado. Oh, surpresa! Não estava olhando para mim, estava olhando para o coroa que estava comigo. E botou o dedo no nariz e disse, pai, te disse que a última vez, pela última vez vou te dizer que quinta-feira é meu dia, você não pode vir. Seu dia é sexta. Ou seja, esse aí te diz mais ou menos como é. Não?
passa de pai para filho, e hoje já estão chegando os netos, né? Eu já percebo, por exemplo, que eu sou muito chamado de tio lá, né? Porque já são os filhos dos meus amigos que estão lá, né? Sim, então eu já passei a ser o tio do lugar. Sim. Beto, nesses dias todos, você disse que tem o dia do rock, né? O dia do jazz. Tem a terça, que é a terça-feira famosíssima na cidade. Eu quero saber que você conte por que é tão famosa e como é que nasceu a famosa terça-feira do Coisa Nostra, que eu não vou falar, eu vou deixar para você falar. Foi apelidada terça-feira Block. Isto tem sua história. O Walter Bandeira, que é personagem que todo Belém conhece muito bem. Grande Walter Bandeira. Ele era um frequentador muito assíduo do Cosa Nostra, muito amigo meu. E ele um dia me falou, Áquila, que me chamava de Áquila. Áquila, qual é teu pior dia de faturamento no Cosa Nostra? Digo, atualmente é a terça-feira. E se tu me dá a terça-feira? Para cantar? Sim, isso já é tua. Pode dispor, o que você mandar, se faz. Na época ele cantava no Maracaibo, não estava cantando? Não, foi depois do Maracaibo. Foi depois do Maracaibo. Foi depois. E ele começou a fazer a terça-feira e foi, de um dia para outro, o bar lotou. Lotou de uma maneira incrível. Bom, era de se esperar, era o Walter Bandeira que estava lá. E foi assim durante muito tempo, até que um dia chegou terça-feira e Walter não apareceu mais. A tudo isso, Walter sempre foi muito amigo de todo mundo. Tinha gente amiga de todos os níveis, de todas as atividades, e era muito amiga das meninas da noite. E então, elas começaram a frequentar para assistir ele. E nessa de chegar para assistir ele, foram chegando, e passou a ser a terça block do Cosa Nostra. Aí ele, terça-feira não aparece, na segunda terça-feira não aparece, na terceira não aparece, e eu procurei outro músico para colocar. Ele apareceu depois de muito tempo, e eu cheguei lá, porque liguei pelo telefone, não deu sinal. E o que foi que aconteceu? Eu disse, não, cansei de cantar na noite, não quero mais, papapá. Aí eu continuei com outro show. Só que as meninas permaneceram. E sentadas ficaram. E então daí nasceu a terça-feira Block do Cosa Nostra. Né? Que é famosa e é uma das noites mais animadas. Continua sendo ainda lotada? É animada. Claro que mudou, né? Não é aquilo que era digamos, não é tão assídua, né? Essa frequência. Mas ainda é faz parte do folclore. Qual é o dia mais movimentado do... É sexta-feira. A sexta-feira é o dia. Sexta e sábado são os dias mais movimentados. Eu percebi que esse ano deu um overbook, né? Talvez essa demanda reprimida, a chamada demanda reprimida de 2 anos sem festa de aniversário, esse ano deu um overbook, né? Parece que também dos últimos anos foi o ano que terminou mais tarde, foi isso? Foi, sim. Eu acho que sim, né? Essa pandemia deixou todo mundo ansioso, né? Com vontade de festa, né? Uma outra coisa que tem interessante no Cosa Nostra é que você sempre valorizou os músicos daqui e outra coisa, músicos de qualidade, né? Sim, por exemplo, Walter Bandeira cantou lá. Walter Bandeira é um clássico da cidade. Muito tempo. Sim, a música... Você escolhe as bandas? Como é que é aquele processo de escolha das bandas? Eu já fiz a programação do Cosa Nostra. É uma tarefa árdua. Você faz audições com essas bandas? Como? Faz audições com essa banda? Ouve primeiro? Eles deixam na época era o CD, né? Na época que ele fazia. Ou o cassete ainda lá atrás, né? Cassete. Não, cassete não, mas o CD sim. Hoje em dia já não precisa mais o CD. Eu frequento as bandas em outros locais, mas hoje em dia já não sou mais, porque é uma atividade muito árdua, né? Eu já tive
uma pessoa cuidando disso, o Paulinho Assunção. Durante muito tempo ele fez essa seleção. Depois, hoje em dia, já são as bandas que procuram o Cosa Nostra e a gente faz uma seleção lá e contrata as pessoas. Mas o contrato das bandas do Cosa Nostra são contratos, não são diários, são durante períodos longos, entendeu? Então, meio que para fidelizar ali a banda. Para fidelizar, né? a banda. Se a banda funciona, tem banda que tocou durante 8, 10 anos lá. Nós temos aqui uma imagem do Cosa Nostra, aniversário de 25 anos, né? 2011, tem bastante tempo, né? Temos mais imagem aí para mostrar dos frequentadores. E me diz uma coisa, essa tradição do aniversário é uma coisa que você também planeja com certo tempo, né? Tem até uma camisa. Tem. Olha, isso aí é o Cosa Nostra, né? Pronto para a festa, não é isso? Hein? Como é que você faz isso? Como é que essa produção aí? A produção se faz com o tempo, se preparam as camisas, se escolhe a arte das camisas e se programa, os músicos que vão tocar e o que vai acontecer na festa. Né? Você que lida com tanta gente na noite, né? Você já falou sobre isso aqui. Tem muito bêbado chato? Todo bêbado é chato. Será? Só ele que não sabe que é chato, né? Inclusive nós, se estamos bêbados, seremos chatos. Mas não é uma coisa, digamos assim, não quer dizer que todo mundo que bebe vai ficar bêbado, né? Então, eu estou vendo que as pessoas... Então, aquela pessoa que passa do limite, na verdade, não é? Não, tem uma coisa é ser chato e outra coisa é ser agressivo. Né? Tem bêbado que chora, tem bêbado que ri à toa, tem bêbado que é atrevido, tem bêbado que ele não quer pagar, tem todo tipo de Tem bêbado. muito isso, tem muito cano, por exemplo, à Não, noite? não. A Cosa Nostra não se caracteriza por ter cano, não. Inclusive tem conta corrente que é feita diretamente com os garçons. Olha a quantidade de anos que tem esse relacionamento, que são os próprios garçons que abrem crédito para Sei. para os clientes. Você lembra assim, de algum grande problema com uma pessoa, tipo assim, para tirar o cara do bar, ou que o cara estava dando problema? Vários, né? Vários. Conta assim um bem pitoresco pra gente. Eu posso contar o fato e não... Não, Sentando. conte o fato, claro. Conte o fato. Dormir no bar é uma coisa que é muito comum. Assim. O cara chega uma hora que não aguenta mais e se joga na mesa e dorme. Até aí, tudo bem. De vez em quando, passa o garçom, tenta oferecer alguma coisa, se está precisando de alguma coisa. E aí se levanta, diz, não, e volta a dormir. Passa o tempo e chega uma hora que tem que fechar o bar. E a pessoa está dormindo lá. Bom, eu já tive que ir na casa da pessoa para chamar a mulher para levar ele. Sim, resgatar, na verdade. Porque não tinha coragem não sabia onde morava. Então, graças a Deus, um dos garçons tinha o telefone da mulher. E então, chegou a mulher, isso foi um outro dia, 8 horas da manhã, para resgatar a pessoa, entendeu? Outro morava na frente, no prédio da frente, no conselho do Benjamin Constant. E o cara dormiu e a mulher com o filho veio. No prédio em frente, Benjamin Constant, exatamente. Ele não queria ir e ficou dormindo no bar. Dormiu lá? Dormiu lá. Até que o filho, no outro dia, conseguiu levantar, tirar o pai e levar para lá. Ou seja, existe isso no bar. E isso tem que ser respeitado também, entendeu? Porque não dá para evitar. Tu não pode mandar embora uma pessoa que não tem condições de ir embora. Estou cansado. Os garçons, o porteiro está já treinado, sabe, a colocar pessoas, sabe, no táxi. Os táxis da frente são todos amigos do bar, são super responsáveis e eles levam até a porta. Muitas vezes mulheres que não conseguem
vão, abrem a porta, deixam a pessoa lá dentro, fecham a porta. Sabe, esse tipo de relacionamento que faz a diferença entre um bar e outro. É o tempo, né? Sim. De existência e o relacionamento a longo prazo com os clientes, entendeu? Então, esse é normal. Em qualquer bar sempre tem esse tipo de pessoa que decide dormir no bar. Você tem todas essas gerações, né, nesses 3 décadas aí, mais de 3 décadas, você tem toda uma geração circulando por ali. Você acha que mudou muito assim? Mudou a cena notiva da cidade ou do bar? A noite é a mesma, mas digamos assim, os personagens mudam e os costumes mudam. Exatamente, mas o tipo de comportamento, você tipo de consegue comportamento perceber mudou. que o comportamento também vai mudando do frequentador? Muda sim. De que maneira? Por exemplo, nos anos 80, era muito mais festivo. Festivo no que sentido? No sentido Porque festivo até hoje é. Não, festivo sim. Logicamente que tu vai para um bar é para curtir uma festa, mas, digamos assim, hoje em dia tu não vê gente subindo na mesa para dançar, entendeu? Tinha mais entusiasmo, na verdade. Tinha mais loucura. Entendi. Hoje em dia tu não vê, a juventude de hoje é mais, eu acho assim, mais comportada. Mais comportada. Nós éramos mais exaltados. Sim, exatamente. Vamos chamar assim, exaltados para mais animados também. E me diz uma coisa, você já percebe aí que já tem uma outra geração? Porque, como eu falei, eu sou chamado de tio já pelos filhos dos meus amigos que frequentam também o Coisa Nostra. Já me vem lá, mas já me chamam de tio, né? Você deve perceber ali que tem essa turma nova, né? E tem esse tipo de comportamento. Tem. É diferente. Veste diferente, tem outra cabeça, se comporta diferente. Você teve aquele período lá que todo mundo praticamente tinha que criar o seu fumódromo, né? O chamado fumódromo, né? O fumódromo. E você acabou fazendo o aquário fumódromo, né? Que era no fundo do bar. Deve ter muita história ali naquele pequeno espaço, não? Muito. Esse local onde hoje tem a loja já foi o escritório do Cosa Nostra. E no escritório tinha um aquário com piranhas. E era o show. Em determinada hora eu ia no escritório, dava de comer para as piranhas, que era a limpeza do filé, né? Eu dava para elas por trás e era aquele come das piranhas, né? Até que um dia... E respeitavam, né? Porque isso veio também para tirar aquela história do grande Edgar Augusto, radialista, jornalista, crítico de música. Edgar Augusto é que ele chamava de o esfumaçado Cosa Nostra. Já teve uma época também que ganhou o apelido de Fumacê. O Fumacê. Bueno, naquela época estava liberado o cigarro e realmente o Cosa Nostra era de fumantes. Então era um ambiente assim, Paris anos 20, né? Sim. Aquela coisa que para identificar a pessoa tinha que estar perto, porque se estivesse longe não identificava. E isso chegou a proibição do cigarro. Aí eu consegui habilitar o fumódromo, onde era o escritório, passou a ser fumódromo. E, bom, o fumódromo foi uma época muito boa, porque permitiu às pessoas que não fumassem frequentar o Cosa Nostra. Muita gente que fumava não ia por causa da fumaça. E as que fumavam iam para o fumódromo. E o fumódromo era uma fonte de fumaça boa. Nós temos aí uma imagem muito interessante, você falou ainda agora da equipe, dos colaboradores. Essa é a turma atual do Cosa Nostra. Aí. Quem é o mais antigo aí? O Sabá, famoso Sabá Cosa Nostra, que aliás virou o influencer, no digital influencer. Né? Abriu uma conta do Instagram aí que todo mundo quer aparecer. Não, agora criou barriga e não tem mais jeito. Esse é um personagem da cidade. O Sabá é o mais antigo. Dessa foto é. Mas você tem gente que trabalha na cozinha? Porque esse pessoal é da noite, né? Esse é o pessoal da noite. Do dia, o mais antigo é o barman, que é o Antônio. Sim, o Antônio. O Antônio. Os dois têm 36 anos. Uma das coisas que eu percebi que nessa tua inovação, nesse teu processo de permanência com Cosa Nostra, é que você criou agora novos espaços, novas áreas,
Porque, por exemplo, assim, você criou ali que a gente chama de puxadinho, né? Mas é uma área de convivência. Primeiro você colocou umas mesas do lado de fora, conseguiu a permissão, não é? Porque ali precisa de uma permissão da prefeitura. E aí depois, agora, no aniversário, você inaugurou aquele puxadinho ali, uma espécie de um lounge na rua. Esse aí é um projeto da prefeitura para embelezamento da cidade e que a gente fez todos os trâmites, né, para poder ter esse direito de fazer isso e solucionou o problema, dois problemas, eu diria. Anterior ao puxadinho, digamos assim, ele tinha 2, 3 mesas lá com o ombrelone que os fumantes na hora de fumar podiam sentar, se proteger da chuva, né? Sim. Que era uma, digamos assim, uma coisa que é desagradável, né? Já se levantar da mesa para fumar, para quem estava acostumado naquela época, já era um sacrifício. E ir para fora e ainda pegar chuva, parecia que quando tu expulsa o cachorro para não sujar dentro da tua casa, né? Então foram colocadas essas mesas com esse intuito. E agora, melhor ainda, com esse puxadinho, né? Que tem mais espaço. E o ar livre também, né? E uma área do ar livre que o Cosa Nostra não tinha e que a gente tá levando para frente o projeto para ver se funciona, colocar mais mesa. Você toca o bar sozinho, você não tem auxílio de ninguém. Você... Não. Ih, seria impossível. Tem 20 colaboradores no bar, que são a alma do negócio. E tem meus 2 filhos estão dentro do negócio, né? A minha filha começou muito antes como estagiária na administração e meu filho posteriormente ele entrou para gerenciar o geral, né? Meu filho é formado em administração e comércio exterior. E eu tive um problema de saúde. Comecei a ter problemas de tremer a mão, perdi o equilíbrio e descobri que tinha um problema no cérebro. Tinha os ventrículos do cérebro estavam se alargando e estava criando uma pressão no cérebro que estava me prejudicando. Conclusão, depois de muitos exames e controles, se decidiu abrir a cabeça. Uma cirurgia de cérebro nunca é uma coisa fácil, né? Lógico. Então, antes de entrar na cirurgia, chamei meus filhos e perguntei para eles se eles não sabiam como é que ia sair. Tudo dizia o médico dizia que tinha risco como qualquer outra cirurgia, mas que poderia sair errado. Então, prevendo qualquer coisa, falei para eles, disse, olha, eu preciso saber se vocês estão dispostos a me ajudar, porque posso sair com alguma deficiência que não vai dar para trabalhar. Eles aceitaram e foi quando entrou meu filho para tomar conta do geral. Então, hoje em dia, temos a minha filha que toma conta do escritório, do financeiro, meu filho que é o diretor-geral e eu que sou o conselheiro. Ótimo. Então tá bom. Quer dizer que o Cosa Nostra, no fundo, é uma empresa familiar, né? É Cosa Nostra. É Cosa Nostra, exatamente. Prazer enorme falar contigo. Sucesso ao Cosa Nostra. E os Cosa Nostra, a gente sabe que faz a diferença na noite de Belém, por essa tradição e pelo trabalho que é feito. Foi um prazer. Obrigado pelo convite para contar um pouco das histórias da Cosa Nostra. Tá certo. Obrigado. Um abraço. Até mais. Este é o Mangueirosamente. Você assiste no Libre Play, dentro do liberal.com e no YouTube. Mangueirosamente.